a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula darei o seguimento à resolução de exercícios referentes à disciplina de Físico-Química A, especificamente à parte de Física do 10º ano. Irei iniciar então a resolução de exercícios do tema Energia e Fenómenos Térmicos. Nesta videoaula irei resolver 3 exercícios que abordam o tema da temperatura e das escalas de temperatura. Vou então começar com o seguinte exercício. Sírio é a estrela mais brilhante no céu noturno, localizada na constelação Cão Maior. A temperatura da fotosfera de Sírio é de, e agora vamos aqui apontar, 9.940 graus Kelvin. Exprime a temperatura da fotosfera da estrela em graus Celsius. Ok, vamos cá ver, é muito importante ter isto em consideração. Eu sei que a temperatura, vou colocar aqui, a temperatura em graus Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273,15. Portanto, 0 graus Celsius são 273,15 graus Kelvin. Como me estão a dar os graus Kelvin, eu quero saber os Celsius. Fácil. A temperatura em graus Celsius será 9.940 menos 273,15. E basicamente dará 9.666,85 graus Celsius. Atenção, inferior à temperatura em graus Kelvin, mas ainda assim uma temperatura bastante elevada. Cuidado. Aliás, é uma estrela muito brilhante, faz sentido que também seja uma estrela muito quente. Bom, vamos avançar para o segundo exercício. Reparem que vamos andar sempre à volta de exercícios deste género, mas é para nos ambientarmos a esta conversão. Exercício 2. Relativamente a diversos valores de temperatura apresentados a seguir, completa os espaços em branco, apresentando os cálculos efetuados. E a linha A pede para converter 83 graus Celsius em graus Kelvin. Há um espaço e meto aqui o grau Kelvin. E eu vou aqui escrever o cálculo auxiliar. A linha B dá menos 6 graus Celsius e pede para apresentar o resultado em Kelvin. Também darei o espaço para fazer a conta. A linha C dá 0 graus Kelvin. Atenção, volto a repetir, mas o grau Kelvin não leva a bolinha. Só o Celsius é que leva, já repararam? Atenção que esses pormenores são interessantes. Darei também aqui o espaço. E por fim, na linha D, isto parece um ok. Atenção que isto é um 0 Kelvin, está bem? 309 graus Kelvin, que serão qualquer coisa graus Celsius. Vou então agora proceder à resolução dos cálculos auxiliares. Bom, eu quero passar de Celsius para Kelvin. Fácil. A temperatura será 83 mais 273,15. E isto dá o resultado que eu não vou colocar aqui, mas sim vou colocar em cima. Portanto, 356,15. E cá está. Aqui a mesma coisa. O menos 6 que já cá estava, graus Celsius, mais 273,15. Bom, será fácil fazer. 267,15. Aqui já é o contrário. Como aos Celsius devo somar este valor para chegar aos Kelvin, então aos Kelvin devo subtrair esse valor para chegar aos Celsius. Portanto, 0 menos 273,15. Quanto é que isto dá? Ora, exatamente, menos 273,15 graus Celsius. Temperatura baixíssima. Aliás, reza a lenda que é a temperatura inferior que se pode atingir, visto que a escala Kelvin é uma escala absoluta. Não há valores de Kelvin negativos, tá bom? Portanto, o 0 é o mais frio que há. Há inclusive estudos, eu não queria avançar muito nisto porque eu vou falar por ter ouvido, não é uma coisa que eu saiba a 100%, mas que a uma temperatura muito perto dos 0 Kelvin tudo para. E aproximamo-nos do conceito de omnipresença, ou seja, uma partícula deixa de se movimentar de um lado para o outro, mas acaba por estar num lado e no outro.
É estranho, ok. Vi uma reportagem assim, interessante, mas entretanto não me debrucei mais sobre isso, portanto não vou aqui alongar-me. Por fim, 309 Kelvin será 309 menos 273,15. Atenção que isto é um 5. Ora, dará 35,85 graus. Ok, mais um exercício resolvido. Vou então avançar para o último exercício desta videoaula. Como repararam, é uma videoaula simples. Apenas para sistematizar esta técnica. E este exercício diz o seguinte: num termómetro de máxima e mínima, com uma graduação centesimal, num certo intervalo de tempo, observou-se uma variação de temperatura de 14 graus Celsius. Ou seja, a variação da temperatura são 14 graus Celsius. A linha A. Sendo a temperatura mínima, vou considerar a temperatura inicial, partindo do princípio que do mínimo para o máximo se vai do início para o fim. 3 graus Celsius. Qual é a temperatura máxima registada no termómetro? Que eu considerarei a temperatura final. Bom, a variação da temperatura será a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, 14 será a temperatura que eu quero saber menos 3. Bom, daqui eu estou a hesitar como se isto fosse muito difícil. É engraçado. Temperatura final, o 3 passa a somar, será 17 graus Celsius. A linha B. Exprime a variação da temperatura em unidades do Sistema Internacional de Unidades. Bom, em unidades do Sistema Internacional, e convém mencionar aqui, SI, a temperatura vem em graus Kelvin. Isto é muito importante considerar. Mas em termos de variação vai dar ao mesmo. Porque reparem. Vamos cá ver. A variação da temperatura pode ser a temperatura final em graus Kelvin menos a temperatura inicial em graus Kelvin. Mas eu agora vou passar isto a graus Celsius. Temperatura final em graus Kelvin, compreendem vocês, será a temperatura final em graus Celsius menos 273,15. A subtrair por a temperatura inicial em graus Celsius menos 273,15. Continuando a simplificar esta expressão, eu passo a ter a temperatura final em graus Celsius menos 273,15 menos a temperatura inicial em graus Celsius menos com menos mais 273,15. Então concluo que a variação da temperatura em graus Kelvin é exatamente a mesma que a variação da temperatura em graus Celsius. Porque é uma variação. Portanto, automaticamente será na mesma 14. Bom, neste caso, como era pedido em sistema internacional, irei mencionar 14 kelvins. Se fossem graus Celsius, seriam 14 graus Celsius. Ok? Está aqui resolvido. Acho que nestes pequenos e simples exercícios abordei conceitos que acho importantes para podermos agora avançar. Portanto, posso dar esta videoaula por terminada. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, dúvida adicional ou assim, não hesitem em contactar, pois eu estou cá, é para vos ajudar, ok? Um forte abraço físico a todos! Adeus!